cumpridão. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Semana cumprida essa, como acabou de dizer um amigo meu. A gente vendo insultos partindo da boca de quem, da última pessoa que deveria proferi-los. Porque aquilo que o presidente Jair Bolsonaro falou a respeito do pai do presidente da OAB do Brasil foi um insulto. Uma pessoa que perde um pai e uma mãe, sem ao menos ter tido a sorte de conviver com ele, por menos que fosse, é uma pessoa que tem isso encravado no fundo da sua alma. Uma saudade inexplicável, uma incompletude, uma ausência insubstituível. E é isso que deve habitar na cabeça do presidente da OAB, que perdeu o pai quando tinha 2 anos. O pai dele sumiu, desapareceu nas ruas do Rio de Janeiro. E antes de sair, ele ainda disse: se eu não voltar para casa até às 7 é porque eu fui preso. E o presidente da República, numa declaração, sem nenhum sentimento, ele disse: se o presidente quiser saber o que aconteceu com o pai dele, eu sei, eu digo. Isso é desdenho. Um presidente da República tem que saber que todos os brasileiros sob o governo dele merecem ser tratados com respeito. Inclusive aqueles assassinos lá de Altamira. Até aqueles têm que ser tratados com um respeito legal. Têm que ser julgados dentro do devido processo legal, dentro das nossas leis, da nossa Constituição. Até esses que estão no desvio da legislação. Quanto mais o cidadão comum, como eu, como você, como Natanael, como o presidente da OAB. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso com um advogado que já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Maranhão, e que é um defensor dos direitos humanos, das comunidades tradicionais, do meio ambiente e da República, da ordem jurídica. Recebemos hoje Dr. Luiz Antônio Pedrosa. Pedrosa, muito obrigado por ter vindo mais uma vez debater com a gente. Obrigado a vocês também pelo convite, é sempre prazer estar com vocês. Natanael, é difícil a gente não falar nada sobre esse tipo de coisa. Pois é, melhor eu nem comentar, né? Mas o pior, Geraldo, foi hoje eu assistindo uma declaração do presidente já, que saiu os documentos da Aeronáutica, né? Mostrando lá desde a comissão, na verdade, o suposto paradeiro, porque não dá para se afirmar totalmente, mas todos os indícios, o documento da Aeronáutica, e o presidente contestando, menosprezando a documentação, que era bobagem. Então, assim, a gente vê, infelizmente, né, acho que a que ponto nós estamos chegando, que eu acho que ainda não chegou, Geraldo. Mas a gente está caminhando a passos largos para isso. E o pior que eu vejo, Geraldo, né, você deve também acompanhar o Pedrosa também em alguns grupos, né, no convívio nosso aí, são pessoas defendendo esse tipo de postura, né, defendendo mesmo aquela coisa de toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. E vai chegar ao ponto, Geraldo, que a gente vai, né, voltar à Idade Média e ver enforcamento em praça pública, né, de comunistas ou de defensores da terra, ou de quem quer que seja, que não estejam aí alinhados com o pensamento vigente hoje no poder. Né? É lamentável, infelizmente. Eu vejo assim, eu não sou advogado, nem você, Natanael,
Nós temos um conhecimento jornalístico, uma obrigação de conhecer um direcionamento legal. Eu vejo que há um desvio ético, um desvio moral do presidente tratar um tema tão delicado dessa forma. Aí eu te pergunto, Pedrosa, há alguma coisa, alguma infração legal nesse tratamento? Eu diria que o presidente Bolsonaro, ele sempre cometeu infrações legais desde quando ele era deputado federal. Por quê? Porque nós vivemos numa república, dentro de um regime de Estado democrático e de direito, em que é cláusula pétrea na Constituição a defesa dos direitos humanos. E ele sempre atacou os direitos humanos. Um deputado, quando ele faz o juramento, né, e ele é diplomado, ele, assim como o presidente da República, ele se compromete a defender os direitos humanos. E ele sempre foi um adversário figadal, ele sempre fez discursos implacáveis, né? Inclusive contando uma narrativa totalmente ao inverso do que seja direitos humanos. E não só ele fez isso, mas seus asseclas, seus apoiadores. Não é à toa que ele teve apoiamentos para poder se eleger presidente da República, foram 58 milhões de votos. E eu acho que ele expressa o resultado de uma crise que começa, uma crise do capitalismo mundial, que começa em 2008, e a partir daí a direita mundialmente falando, começa a apresentar alternativas. A direita do neoliberalismo, a extrema direita, por assim dizer, começam a se apresentar como alternativas. Primeiro, fazendo um discurso de que os governos de esquerda, né, que até então administravam alguns países, eram os responsáveis pela crise. Essa crise que gerou o Trump, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Foram os estados do Parque Industrial norte-americano em crise de emprego que alavancaram a candidatura do Trump, com seus discursos politicamente incorretos. E esse discurso politicamente incorreto está presente não só lá, nos Estados Unidos da América, como aqui, e em vários países, Hungria, né? E vários outros países. A própria Inglaterra, né? Que a Inglaterra agora elegeu dos trabalhistas, a Theresa May, agora o outro que parece que é pior ainda. Sim, se for fazer uma radiografia do cérebro, vão encontrar semelhanças, né? Porque o raciocínio é muito parecido. Só que no Brasil sempre os arremedos que nós temos são sempre muito piores, né? Em termos de possibilidades, né? De raciocínio, o Bolsonaro é bem pior. Ele estava abaixo do baixo clero no Congresso Nacional. Ele não aprovava projetos de lei, não era porque os outros estavam em complô contra ele, é porque sempre faltou criatividade e falta, efetivamente, ao seu clã. Os seus herdeiros também têm uma trajetória biográfica que exclui qualquer possibilidade de apresentação de projetos de lei, substantivos, né, pertinentes. Sempre advogaram pelo absurdo. Então, não seria de se esperar que eles compreendessem o que é a teoria dos direitos humanos e o que ela significa para o liberalismo de direita no mundo. Quem construiu a teoria dos direitos humanos não foi o socialismo, foi o liberalismo clássico, de direita, portanto, que sempre advogou na perspectiva de direitos humanos, pensando na conciliação entre direitos humanos e o regime capitalista. E esse pessoal, que hoje está no poder no Brasil, eles jogam fora tudo isso. Para eles, direitos humanos é coisa de esquerdista, né? E a direita, por excelência no Brasil, ela ficou órfã, porque ela lutou para derrubar partidos de esquerda, capitaneados, né? Liderados pelo PT, e colocaram no lugar não algo parecido com a direita, mas algo muito mais perigoso, não é, do que propriamente a direita, algo muito mais hostil, algo muito mais bárbaro, quer dizer, que extrapola qualquer perspectiva civilizatória, porque na hora que você ouve o sujeito falar, isso que ele fala contra o pai do presidente
da OAB Nacional, ele terminou falando a respeito dos 57 detentos que foram massacrados, 16 foram decapitados. Ele fez pouco, ele debochou do mesmo jeito. Quando o que seria de se esperar de um chefe de Estado, não é? Era uma postura muito mais conciliatória, comedida, compreensiva das diferenças que existem na sociedade, não é? E que ele, como presidente de uma sociedade multidiferenciada, precisa se postar numa situação de imparcialidade, de gerenciamento dessas crises, de conciliação dos vários interesses nacionais que estão sempre em jogo e em disputa. E não é essa postura. A postura é de incendiar o país, é de promover rupturas institucionais, e a perspectiva do mercado, veja bem, a direita está por trás do mercado, não é a esquerda que está por trás do mercado, né? A direita que está por trás do mercado já começa a sofrer com isso, porque ela perde dinheiro, porque só há perspectiva de ter lucro, né, no mercado, num mercado equilibrado, num mercado onde as institucionalidades funcionem corretamente, onde haja um mecanismo de freios e contrapesos, não é? Em que o equilíbrio prevaleça acima das crises, não é? E ele não consegue fazer isso. Ele sai de uma crise e ele entra em outra. E são crises morais, que dizem respeito a um discurso contrário a qualquer perspectiva de civilidade. Então, eu vou pedir licença aqui para a gente fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta em seguida e continua essa análise com o Dr. Luiz Antônio Pedrosa. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o advogado e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, Luiz Antônio Pedrosa. Pedrosa, você acha que o Estado de Direito está em risco no Brasil? Será que nós corremos risco de que o presidente quebre a ordem jurídica, coisa que já aconteceu em 64 e que até outro dia nos parecia, né, Natanael, tão distante de acontecer de novo, mas você teme isso? Eu acho que desde o golpe contra Dilma Rousseff, nós já estamos correndo o risco de rupturas. Há quem diga, inclusive, que hoje a direita mundial, ela não precisa mais dos golpes propriamente militares. Ela tem se utilizado, né, dos golpes parlamentares, né? E em vários países, inclusive da América Latina, esse mesmo processo que ocorreu no Brasil de criminalização dos adversários, o lawfare, né? E de cassação de direitos políticos, né? Isso tudo tem ocorrido com muita frequência e movimentado e sendo impulsionado por espectros da direita ideológica. Então, quando a gente fala em Estado democrático de direito, você quer dizer que nós estamos dentro de um Estado em que ele é democrático e é de direito, porque tem algumas garantias constitucionais para que as pessoas as invoquem, né, antes de perderem determinados direitos. E no caso do golpe contra Dilma Rousseff, né, o que se viu ali foi um planejamento, né, para a ruptura institucional, em que você caça o mandato de uma presidente da República legitimamente eleita, criando um tipo penal que antes não existia. A teoria liberal clássica, né, do direito penal, ela nos ensina, está na Constituição Federal, né, que o tipo penal ele antecede ao fato criminoso. Você não pode ser julgado nem responsabilizado por um fato que não esteja previsto em lei anterior que o defina. É isso que está no Código Penal, é isso que está na Constituição Federal e no ordenamento jurídico dos países civilizados no mundo inteiro. Isso é a teoria liberal clássica do direito penal. Isso foi descumprido com Dilma, não é? E eu digo mais, durante todo o processo posterior, não é? O ordenamento jurídico brasileiro foi solenemente ignorado. Nós tivemos situações
em que pessoas correndo na avenida com malas de dinheiro não foram responsabilizadas, porque eram operacionais ao golpe, como é o caso do Michel Temer, né? Somente muito depois disso é que as ações criminais contra ele andaram. Nós vimos o Eduardo Cunha, que enquanto ele foi operacional ao golpe, ele não foi tocado pelo sistema de justiça, ele só foi tocado depois que a Dilma Rousseff foi cassada. E nós tivemos várias situações de expoentes do mesmo jeito. O processo foi arquivado mesmo? Parece que foi arquivado. Então nós temos várias situações, não só do Gedel, né, mas de vários expoentes, por exemplo, do PSDB, que os inquéritos, mais do que arquivados, eles foram prescritos pelo decurso do tempo por falta de movimentação do sistema de justiça, enquanto que o Luiz Inácio Lula da Silva foi processado e condenado em tempo recorde. Não existe ninguém que tenha processo criminal que tenha transcorrido com a velocidade que os processos criminais transcorreram contra o Luiz Inácio Lula da Silva. E dizem que o Dias Toffoli pulou 13 processos que estavam esperando julgamento para julgar o do Flávio Bolsonaro, Natanael. Esse que ele mandou frear a investigação. Pedrosa, né, gente, falando do intervalo, o que me amedronta e me assusta, Geraldo, é essa, vou chamar de desfaçatez, sabe? Porque, assim, tudo isso é colocado, assim, quando se coloca um exemplo desse, do caso do Gedel, o caso do Temer e do Lula, né? Ah, porque não sei o que, aí já vem um argumento que o PT roubou, o PT foi a maior quadrilha do país, sabe? E isso ali é colocado de uma forma que acabou a discussão. Ninguém, sabe, é impressionante o poder de manipulação que as pessoas sofreram, parece que estão em transe, numa catarse aí, que ninguém consegue, sabe, respirar fora disso, e vai se validando as coisas. É barbárie em cima de barbárie, e as pessoas já começaram a cair no senso comum, qual vai ser a próxima? Qual vai ser a próxima? E aquilo ali vai passando, vai acontecendo, já. Parece que está havendo assim, um doutrinamento da população, uma preparação para onde se querem chegar, que sinceramente, Geraldo, eu acho que tempos sombrios, né, se avizinham pela frente e sem nenhuma perspectiva de melhora, porque passam por cima da ordem internacional, o cara esculhamba outros países, né, vai vir, e assim, e nada, né? Não tem tribunal de Haia que vai chegar aqui, Geraldo, porque aquela ameaça que se tem de um regime ditatorial, que não importa o que se faça aqui dentro, fica aqui dentro, a autoridade máxima é o país aqui dentro e faz o que quer, quem quiser aceitar, se ele que não quiser, vai embora. É isso que eu vejo, Geraldo, assim, sim. É um caminho para isso, já está acontecendo isso, é um caminho que no caso aí acho que está se acentuando ainda mais, isso é muito preocupante. E não foi conclusivo do período do regime militar para a transição democrática, nós não conseguimos fazer a reparação devida. Nós fomos um dos poucos países que não implementamos a chamada justiça de transição, que é a que daria conta desses períodos de ruptura, protegendo a memória e a verdade das pessoas que foram prejudicadas naquele período, né? Se a gente tivesse implementado a justiça de transição, o seu Jair Bolsonaro não estaria falando essas bobagens. Que já teria sido esclarecido. E ele seria responsabilizado criminalmente pelo que ele fez. Não é? E nós temos um governo que sinalizou desde o início que ele pretende recontar a história dessa fratura democrática do período da ditadura militar. Ele pretende recontar de tal forma, e ele prova isso, demonstra isso cabalmente, quando ele vai fazer a montagem do governo dele, trazendo integrantes das Forças Armadas, dos perfis mais reacionários dessas Forças Armadas. Ele não pega perfis democráticos, ele pega saudosistas do regime militar, pessoas que defendem abertamente a tortura, acham que aquele período foi um período que pode se convencionalmente dizer que foi um período de revolução, de 64, né? Quando os livros de história dizem exatamente ao contrário. Então eles negam a ciência porque eles querem recontar essa história. E eles querem recontar essa história, e aí o presidente da OAB entra exatamente nesse ponto. Porque o pai do presidente da OAB
além de ser uma testemunha, né, dessa ruptura democrática, ele foi vítima dessa ruptura democrática, que precisaria ser reparado pelo Estado brasileiro. Pois é, um ponto, né, que assim, infelizmente a população não percebe, parte dela, parte dos 57 milhões aí que votaram no Bolsonaro, que foram vítimas, sabe, de uma base que foi preparada, né? Primeiro se colocou o ódio ao PT, o país, uma crise de ética tamanha, sem solução, e se apresentou o Messias ali, sabe, um Messias criado em cima de falsas verdades ou meias verdades. Se construiu esse discurso e as pessoas entraram nessa. E o que me assusta também, sabe, é que as pessoas não comparam. Por exemplo, nós tivemos três governos de direita praticamente, né? 3 ou 4, porque você teve o Collor, que saiu ali, muito com esse perfil de Messias, de vai resolver. Aí teve o impeachment 2 anos depois, tiraram, entrou o Itamar, né? O Itamar é um cara de direita, do centro tradicional, entrou o Fernando Henrique, de um partido também de direita, e não se via, Geraldo, desses ataques grosseiros à esquerda, ao comunismo, aos negros, quilombolas, indígenas, né? Muito pelo contrário. As vítimas da ditadura. E assim, e era um governo liberal, né? O país nunca teve um dólar 1 para 1 como teve com o Fernando Henrique. Sim. Né? E era um cara de direita, assim como membro do seu governo todo de direita, mas havia um respeito pelas pessoas, né? E aqui não, aqui parece que quer se implantar uma doutrina terrível, como o próprio presidente falou, que vai indicar um terrivelmente evangélico. Quer dizer, é um absurdo o negócio. Eu queria saber quem é esse perfil de terrivelmente evangélico. Queria saber quem é. Eu fiquei até curioso, quem vai ser esse ministro indicado por ele. Tem até o cara lá alguém, o Reinaldo Azevedo mesmo falou outro dia, este é o terrivelmente evangélico. O presidente é um quebrador de protocolos, né? Sim, ele se elegeu por conta disso. Eu acho que esse é um outro elemento da conjuntura. É o populismo, né? Ele insiste em ser dessa forma porque ele foi eleito por causa desse discurso do politicamente incorreto. Então, ele tem os fãs, os admiradores, que não admiram só ele, admiram o que ele representa simbolicamente dentro dessa conjuntura. É alguém que nega o politicamente correto, nega padrões de civilidade nas relações entre as pessoas e os grupos. Então ele fala aquilo que dá na telha. Então esses segmentos que o apoiam admiram isso. Não é à toa que eles admiram também o Olavo de Carvalho, que de quatro palavras que ele profere, 3 são palavrões. É só você seguir essa figura no Twitter e você vai ver como é a trajetória discursiva. É muito parecido com o que ocorre lá fora também, não é? De você ser machista, misógino, você atacar deputadas com identidades minoritárias, o que o Trump fez recentemente, e durante esse período eleitoral ele vai incentivar os seus eleitores contra essas identidades, xenofóbico, que tem um discurso raivoso contra migrantes, imigrantes. Então, são pessoas que têm uma determinada plataforma política que a sociologia política ainda não cuidou de aprofundar estudos. Nós ainda estamos, vamos dizer assim, elaborando o que é isso, esse fenômeno mundial de uma extrema-direita, não é? Sem nenhum apreço por fundamentos teóricos. Eles não querem saber de livros que os referenciem. Eles querem negar a história, eles querem recontar a história ao seu modo, de tal forma que eles são... hoje eles negam, inclusive, a validade do direito que nós temos de ser vacinados. Eles são contra a vacina, não é? E nós já temos uma estatística perigosa no país, que é a volta de algumas doenças que antes estavam erradicadas, como o sarampo. Nós estamos dentro de uma crise, não é? De sarampo, porque muita gente está deixando de vacinar seus filhos, de se vacinar, porque houve uma pregação nos bastidores, dentro dessas redes sociais subterrâneas, né? A partir das ideias do Olavo de Carvalho,
de que a vacina é prejudicial para a saúde. E aí, então a Terra não é redonda, não é? E não tem aquecimento global e por aí vai. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já. Trato com a TV. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o advogado Luiz Antônio Pedrosa, que já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Pedrosa, nós vivemos uma certa batalha institucional entre o governo do estado do Maranhão, que não amarra a burra junto com o presidente da República, e aqui e acolá rola uma ameaça, como aconteceu semana passada, do Maranhão ser hostilizado pelo presidente, ou melhor, o governador. Será que nós podemos sofrer sanções por conta de não termos alinhamento? Eu não acredito que haja qualquer tipo de repercussão negativa para o estado do Maranhão, mais do que nós já tivemos desde o golpe. Desde 2015 que nós estamos numa situação de não haver muito entrosamento com o Planalto Central. Eu acredito que o Bolsonaro, boquiroto como ele lançou a candidatura presidencial do Flávio Dino. Porque ele colocou o Flávio Dino num patamar acima de todos os outros governadores de oposição. Chamando-o de o pior. Claro, porque aí na boca do Bolsonaro, quem for xingado pelo Bolsonaro nessas alturas do campeonato, né, ele já vai ter o apoiamento de todos os que são contra o Bolsonaro e acreditam que ele seja uma pessoa rejeitável, fora dos parâmetros políticos, né, de qualquer ser humano bem informado. Então eu acredito que ele lançou a candidatura do Flávio Dino. Hoje ele está muito bem colocado nessa posição, principalmente porque o seu adversário mais próximo, que seria o Ciro Gomes, tem uma dificuldade enorme de se relacionar com os outros partidos do bloco da centro-esquerda. E até agora o Ciro não vem dando demonstrações de que precisa liderar esse bloco para poder ser um candidato viável. Assim como nas eleições passadas, ele continua falando para centro-direita e não para centro-esquerda. E a centro-direita, nas próximas eleições, na minha opinião, não vai existir. Nós vamos estar diante de uma eleição polarizada. O Bolsonaro tratou de acabar com a direita no Brasil, o PSDB está em frangalhos, não é? O adversário mais próximo disso é Rodrigo Maia, que deverá fazer uma escolha. Ou ele é o candidato do grupo do Bolsonaro, ou ele não vai ser candidato. Porque não vai haver espaço para uma terceira candidatura dentro dessa polarização, na minha opinião. Nós vamos ter um candidato de direita, que pode ser o de extrema direita, e nós vamos ter um candidato que vai representar a centro-esquerda. Nós vamos ter um candidato que vai defender o governo Bolsonaro e as reformas do governo Bolsonaro, né? Algumas medidas na macroeconomia, né, que o governo Bolsonaro defende, mas que a centro-direita defende porque votou a favor, né, lideradas por Rodrigo Maia, votaram. Então eles estão no mesmo campo político do ponto de vista da visão de Estado, da visão de economia. Não estão diferentes, não. E vai ter um bloco progressista. Alguém que precisa liderar o bloco progressista. E se não houver uma soltura do Lula, não é? O Lula seria o candidato mais forte ainda, não é? Mas para isso precisaria haver uma reviravolta muito grande nos processos judiciais a que ele responde. Por enquanto, o candidato mais forte desse bloco político, desse campo político ainda é o governador Flávio Dino. Então, hoje você criticar o governador Flávio Dino com muita insistência, você fortalecer o campo do Bolsonaro.
Por isso que eu até já deixei de criticar muita coisa do governo Flávio Dino, porque quanto mais tu dá publicidade, né, a crítica pela crítica numa conjuntura como essa, você termina enfraquecendo o campo político progressista. Pedroso, essa polarização ela é latente, né? Extrema direita aí e a esquerda, que ela é colocada aí pelo governo de situação como extrema esquerda. Não tem, eu também discordo, assim, para eles não existe centro-esquerda, existe comunista e não comunista, herança até do período militar. E eu penso que a população também, na hora de escolher, né, porque essa polarização também ela tem o lado ruim dela, porque a população ali que quer o benefício, não se envolve muito na política ali, que é a melhora da economia, já também olha com ressalvas uma coisa de esquerda, do outro lado polarizado com a direita. Você acha que tem um caminho para uma terceira via mais equilibrada na construção desse discurso na próxima eleição? Eu acho que não, porque por esses motivos que eu já te falei. O centro, o caminho do centro hoje é liderado por Rodrigo Maia. E dificilmente alguém vai tomar esse troféu dele. E o Rodrigo Maia fez uma aliança estratégica com o bolsonarismo. Ele está votando nas reformas do bolsonarismo. O Ciro Gomes, ele ficou do lado de fora do jogo político. Até agora ele não conseguiu entrar, porque ele era para estar ocupando esse espaço que o Rodrigo Maia ocupou, sendo a voz do bom senso, né? Preservando, né, perspectivas de mercado, com equilíbrio institucional, diálogo, né, com os interesses divergentes. Mas isso que ele está fazendo é o Rodrigo Maia a partir de um cargo, né, público que é muito forte, é uma senhora tribuna, né, do ponto de vista eleitoral. E não adianta o Ciro Gomes sair viajando, dando palestras por aí, inclusive algumas delas ele até vaiado, por conta da radicalidade do discurso de ataque às esquerdas, né? Então é improvável que ele consiga liderar esse campo com facilidade. Pelo contrário, até agora eu acho que ele está fora do jogo político. E o Flávio Dino está numa posição, né, que é de governador do estado. De um estado do Nordeste, região na qual o Bolsonaro foi rechaçado politicamente. Então ele está na posição de líder dos líderes, para poder fazer oposição ao Bolsonaro, para criticar as medidas institucionais do governo Bolsonaro e criticar de uma posição muito a cavaleiro, né? Você acha que o Flávio consegue segurar lá essa posição no cenário de crise, aí, no cenário de animosidade com o governo federal? Esse aqui é, vamos dizer assim, um componente do jogo de xadrez que o bolsonarismo não está compreendendo. O Flávio Dino, até antes do Bolsonaro abrir a boca, ele era apenas um simples governador de um dos estados mais pobres do Nordeste. Hoje ele é uma alternativa política, porque ele é o único que se confronta com o bolsonarismo, não é? Publicamente. E depois de batalhar muito para conseguir este posto, né? Sim, e aí é o seguinte, ele se identificou o tempo todo. Sim, e faz do isso, outro lado. E faz isso numa situação de profunda proximidade com outros setores da esquerda, inclusive com o PSOL, que está mais à esquerda do que o PT. Com a Rede, não é? Que está menos à esquerda do que o PT, mas não vai para o campo do bolsonarismo. Com o PDT, que está um pouco mais à esquerda do que a Rede, mas que não vai poder ir para o campo do bolsonarismo. Então imagine aí, ele já tem uma chapa. Mas também tem alguns que estão um tanto à direita, como PP, DEM, mas vamos brincar de bloqueio e compartilha antes de terminar. O PDT também, na última reforma, aí botou o pezinho lá dentro também, né? Quem? O PDT. O PDT na votação da reforma também. Sim, mas aí é isso que eu te digo, nós temos esquerda e esquerda, com trajetórias totalmente distintas, né? Isso não quer dizer que não sejam esquerda. A gente vai avaliar brincando aqui um pouco. Vai, roda aí o... Vamos ver, bota o primeiro.
Não tem como não colocar, Pedrosa. Eu quero saber o que você vai falar dele agora, que já quando você veio aqui, ele tinha acabado de entrar como ministro. Eu fui contra o pacote anticrime dele, e desde a época que ele estava lá na Lava Jato, a advocacia, de modo geral, a advocacia na área criminal, já fazia muita crítica a ele por conta da posição de juiz autoritário que ele sempre assumiu. Independentemente de ideologia, a advocacia criminal sempre viu com reservas. Então só piorou a tua visão. Só piorou, e a última dele no Twitter foi dizer que os responsáveis pela rebelião lá no estado do Amapá deviam ficar a vida toda num presídio federal. O ministro da Justiça, que já foi juiz federal, ele desconhece a Constituição, porque não tem prisão perpétua no Brasil. Então a vocação autoritária dele é inegável, todo mundo já sabia. O que a gente não sabia, ou pelo menos eu já sabia, mas muita gente não sabia da área jurídica, é que ele aliou a vocação autoritária, punitivista dele a um projeto ideológico de tomada do poder. Eu acho que ele é um mau político. Vamos ver o segundo. Também não podia deixar de colocar, porque ela é que está representando o que deveriam ser os direitos humanos no Brasil, né? Já que não existe mais. Até pouco tempo, eu acreditava que juntar a Bíblia com direitos humanos daria muito certo. Porque havia uma teologia nessa perspectiva, que é a teologia da libertação, não é? Mas só que a proposta pentecostal, ela difere radicalmente disso. E a Damares, ela é, por excelência, um representante do pentecostalismo que tenta se apropriar dos espaços de direitos humanos para desconstruí-lo. Então ela tem uma função hoje dentro dessa perspectiva de poder do bolsonarismo. Não é fortalecer direitos humanos, é desconstruí-los. E fazendo isso a partir de uma visão bíblica que eu renego totalmente. Terceiro nome. Vamos agora aos representantes aqui da nossa Câmara, né? O deputado Márcio Gerri, bloqueia ou compartilha? De vez em quando estou viajando com ele. Claro que eu compartilho, estou viajando com ele, a gente dialoga bastante. E tem sido um deputado atuante que tem tentado se aproximar dos movimentos sociais. Então é fundamental o diálogo com ele. Eu achei engraçado, Natanael, que naquele concurso em fuleiro que eles fazem lá, o Márcio Gerri foi considerado o pior e o melhor foi aquele pastor Gilden Nemir, que suou aqui com a gente. Eu vi aquilo ali não tem o menor sentido. Né? Para encerrar, tem mais um. A senadora Elisiane Gama. Tem tido uma atuação elogiável. Eu tenho acompanhado, né, posturas. Eu acho que ela está bem melhor do que há pouco tempo. Quando ela votou a favor do impeachment, ela caiu em desgraça com os setores progressistas, né? E eu pensei que ela não pudesse se recuperar. Eu estou torcendo para que se recupere, porque as posições mais recentes estão profundamente alinhadas com esse campo progressista. E é uma pessoa que eu quero bem, gosto dela, conversamos bastante e gostaria muito de vê-la dentro de uma trajetória de fortalecimento do campo progressista no Brasil, de oposição a esse nazifascismo que está em curso. Tá, tudo bem. Pedrosa, muito obrigado por mais uma participação brilhante aqui no programa. Obrigado por vocês também. Obrigado, Pedrosa, Geraldo. Vamos aguardar o próximo capítulo dessa história. Certo. E amanhã vamos falar de agricultura familiar, mas numa perspectiva mais profissional. Nós vamos ver o que nós podemos fazer com a agricultura familiar, respeitando o meio ambiente, mas fazendo com que as famílias ganhem dinheiro com isso, que elas tenham qualidade de vida. A gente recebe amanhã a Marluce Pastor, professora da UEMA, uma pessoa incrível. Até lá.